A gente vai dar início agora ao tema de hoje, que é relacionado à criatividade, então a gente vai buscar aprender sobre como que a gente faz para ter novas ideias. O grande problema da vida não necessariamente são os problemas, mas sim a incapacidade de resolver esses problemas. Se você tem um problema muito difícil, mas você tem ideias para resolver ele, não vai ser problema nenhum, porque você vai conseguir resolver. Agora, se a gente fica empacado naquele problema, ou se ele se torna difícil demais, isso é uma fonte de estresse, de angústia e até mesmo de ansiedade. E a gente vai ver hoje como que a gente faz para atrair novas ideias e também aprender se divertindo com os nossos problemas. As ideias, elas geralmente surgem quando a gente está se transportando, quando a gente está dormindo, quando a gente está passeando, até mesmo no banheiro, ou em lanchonetes, ou tomando café. É no momento em que a sua mente está mais relaxada. Geralmente as inspirações ou as ideias, elas chegam nesses momentos de relaxamento. É quando a sua mente não está tão tensionada que as ideias aparecem. Então esse é o primeiro ensinamento de hoje. Só o Christian agradecendo aqui. Legal, Christian, que bom que você gostou e inclusive até anotou os principais pontos. Legal. Fico à disposição e peço desculpas novamente por não ter respondido prontamente o seu questionamento. Então, as ideias, elas chegam nesses momentos de maior tranquilidade, esses momentos de relaxamento. A gente precisa estar preparado para as ideias. Esse que é o ponto-chave. Quando a ideia chegar, você tem que estar pronto para... Você pode anotar ela no telefone, você pode escrever essa ideia num papel. O ponto-chave é você estar pronto para essa ideia, porque uma vez que ela chegou, você tem que estar pronto para receber essa ideia e aplicar ela. Só que as ideias, elas só vão chegar a nós depois de a gente se esforçar para cumprir aquele objetivo. Você se dedicando com suor no seu trabalho, nos seus estudos, é que as ideias vão chegar. Primeiro, você se esforça, e depois que as ideias chegam. Se a gente ficar só sentado no sofá, esperando uma ideia chegar, essa ideia não chega. Você tem que ter o conciliamento entre o seu esforço pessoal em buscar as soluções para os problemas com o momento de relaxamento. É com essa combinação que você consegue ter novas ideias. E mais importante de tudo é que você tenha uma paixão, que você tenha uma necessidade urgente para aquela ideia. A mente, ela gera grandes ideias quando a necessidade é urgente. Você pode ver muitas criações da humanidade, elas apareceram em momentos de extrema adversidade. Por exemplo, não sei se todos conhecem a história do macarrão instantâneo. O macarrão instantâneo ele surgiu na época da Segunda Guerra Mundial no Japão. Por quê? Não tinha comida o suficiente e a refeição era servida com água quente. Uma pessoa pensou, por que não eu desidratar o macarrão, tornar ele muito fácil de transportar, só com água quente ele se transforma numa refeição. Foi assim que o macarrão instantâneo surgiu. Foi uma ideia. Essa ideia ela veio de uma necessidade urgente. Se você tem algo que te incomoda, uma necessidade urgente, e você tem vontade de resolver aquilo, você já está com mais de meio caminho andado para conseguir resolver aquela situação. Empresários, por exemplo, as pessoas que ocupam os cargos executivos em empresas, eles enfrentam constantemente situações que exigem soluções. Os problemas insolúveis, os problemas mais difíceis que vão chegar na mesa do diretor, os problemas mais fáceis não vão chegar até ele. E eles precisam produzir ideias e tomar decisões. Por isso, o elemento de necessidade e forte desejo são indispensáveis para a criação de novas
ideias. Desses dois pontos, o desejo ardente e a necessidade. Quando você tem um desejo ardente de resolver aquilo e a necessidade, é que as ideias vão aparecer. Tem, inclusive, o fundador da Panasonic, o Konosuke Matsushita, ele tem uma frase, gostaria de citar aqui essa frase para vocês. Sem o desejo ardente de subir, a humanidade nunca teria inventado a escada de mão, nem construído a primeira escadaria. Foi imprescindível a necessidade premente de subir, o desejo de chegar ao telhado, e esse desejo foi o catalisador do processo de invenção, sem o qual continuaríamos vivendo em casa térrea. Foi esse desejo urgente que gera uma grande quantidade de ideias. Foi o desejo de ver as estrelas que proporcionou a invenção do telescópio. Foi o desejo de viajar mais rápido que inventaram o avião. Ir à Lua, o desejo, a necessidade de chegar até a Lua que inventaram os foguetes, os meios de transporte para conseguir sair da estratosfera terrestre. Esse desejo ardente é o grande ímã que atrai as ideias necessárias à sua realização. Eu tenho um exemplo particular em relação a isso, que a melhor forma de você aprender um idioma é você precisar daquele idioma. Se você está numa situação confortável, é difícil você aprender um idioma. Por isso que, mesmo quem aprende um idioma estrangeiro no seu país natal, é importante que você não fique confortável aprendendo aquele idioma. Nunca use palavras do seu próprio vocabulário para aprender uma nova palavra, em inglês, por exemplo. Use imagens, use outras palavras em inglês para o seu cérebro trabalhar e conseguir memorizar aquela ideia. Quando eu fiquei em treinamento no Japão, eu me proibia em usar inglês. Eu me proibia. Porque se eu falasse inglês, ia ser cômodo para mim. Então eu me forçava, era uma questão de vida ou morte. Era uma questão de sobrevivência. E eu senti na pele como que a necessidade ou o desejo ardente realmente provoca novas ideias e faz com que você consiga resolver os seus problemas. Sem esse desejo ardente, esse desejo inicial, nada acontece. É assim que você tem novas ideias, quando você tem uma necessidade muito grande. E essa necessidade, ela não surge só em ideia positiva, ela surge também em situações negativas. Uma pessoa que, por exemplo, ela está endividada, ela tem uma dívida muito grande. Isso é uma situação negativa. Ela pode usar essa situação negativa para gerar um desejo ardente de resolver aquilo. Aí ela vai correr atrás. Não tem aquela história que a gente, aqui no Brasil, a gente fala de quando a água bate na bunda? É interessante a água bate na bunda, quer dizer, não tem mais o que fazer, você está ali, é urgente. Nesse momento, se você pensar, como eu faço para resolver isso? E se esforçar, as ideias vão surgir. Pessoas que, por exemplo, viviam em condições de pobreza, elas sentiram a necessidade de sair daquela situação. Elas não queriam mais viver naquela situação. E elas agiram para sair daquilo. E muitas conseguem. Essas ideias, elas só vão surgir quando você tem uma necessidade e um desejo muito forte de resolver aquela situação. É assim que você cria novas ideias. Por isso, se você tem algum problema que você quer resolver, crie você próprio uma forte necessidade de resolver aquele problema. Crie um forte desejo de resolver aquilo. Trate aquele problema, aquela situação, como se fosse questão de vida ou morte, não como se fosse uma questão tão trivial. É assim que as ideias vão surgir. É o desejo ardente conciliado com a necessidade. O seu corpo, ele trabalha em função da necessidade. Quando você tem a necessidade de enriquecer, você não quer mais
ficar endividado, você cria essa necessidade. É negativo, você não suporta mais aquela dívida. Aí você vai, arregaça as mangas, derrama suor, e é nesse momento que ideias incríveis vão chegar para aquela pessoa resolver aquele problema. Além disso, o mestre Okao nos ensina que a crítica é um tesouro de ideias. A informação flui até aquele que sabe ser modesto. Aquelas pessoas que são humildes, que sabem ouvir as opiniões dos outros, elas vão dizer o que elas estão pensando para essa pessoa. As pessoas se sentem bem ao compartilhar opiniões com quem é humilde. Por isso a importância da humildade, para você também identificar seus erros e saber corrigir os seus erros, para você conseguir melhorar. Se a gente não for humilde no sentido de saber ouvir, de ter a disposição de mudar, se a gente não tiver esse sentimento, ninguém vai alertar você. Quem é arrogante ou não ouve a opinião dos outros, ninguém vai chegar e vai te dar um toque. Ó, eu queria te falar uma coisa, você está exagerando aqui. Isso aqui você está errando. Quando alguém fala para você, essa pessoa fala de forma sincera, olha, aqui você está exagerando, isso aqui você está fazendo errado. Isso é uma bênção. Você ser criticado por uma pessoa que quer o seu bem é uma bênção. Inclusive, os grandes executivos, os donos de empresas, a grande maioria deles que tem sucesso, eles se cercam de pessoas que são o oposto deles. Eles se cercam de pessoas que têm uma mentalidade totalmente diferente e que criticam ele. Nada pior do que alguém bajulando você o tempo todo. A bajulação, ela acaba com o ser humano. É muito melhor você ter alguém que critica você do que alguém que só fica te elogiando e quando você está indo para o buraco. As críticas são um tesouro de ideias. Porém, a gente precisa ter a atitude de humildade, não achar que a gente está sempre certo, não achar que tudo que a gente faz está certo sempre. A gente tem que ter essa atitude humilde e dar ouvido ao que as outras pessoas dizem. E essas críticas que você recebe também são uma grande fonte de ideias. Inclusive nos negócios, os inimigos são os seus melhores mestres. Quando um negócio enfrenta concorrência, é preciso dar atenção às fraquezas que esses concorrentes detectam. E uma vez atento às fraquezas, você tem que buscar mudar. O mestre mesmo dia que muitas vezes, o próprio mestre disse que muitas vezes que as pessoas repreenderam ele ou atacaram ele, ele buscou tratar aquilo como uma lição e buscou se transformar. A gente, para ter esperança de ter crescimento, a gente precisa ter essa capacidade de receber as ideias e críticas das outras pessoas. E em relação às críticas, a gente sempre deve ter um ponto em atenção, que existem críticas que são nocivas e críticas que são construtivas. A crítica nociva, ela existe para prejudicar você. É uma pessoa que ela está atacando você, ela quer o seu mal, isso existe. Essa crítica você tem que esquecer, você tem que ter um filtro de críticas. E você tem que dividir as críticas em 2 tipos. Isso o mestre ensina no livro A Mente Inabalável. Um tipo de crítica é um ataque, é um insulto, é um ataque pessoal. A pessoa odeia você e ela vai com palavras venenosas e ataca você. Esse tipo de crítica você não tem que levar em consideração. Deixa passar. Não leva a segunda flechada. Levou a primeira flechada, doeu? Não leva a segunda. Não masca remédio amargo. Remédio amargo a gente engole, a gente não masca. Engole e esquece. Esse tipo de crítica você realmente não tem que levar em consideração. Agora, existem as críticas que são construtivas. São pessoas que gostam de você,
que querem o seu bem, e elas falam algo para você melhorar. Ou você está fazendo algo errado e elas estão dando um toque para você, uma dica. Essa crítica você tem que ouvir e aceitar ela e buscar se transformar com base nessa crítica. Então, é muito importante a gente ter esse filtro das críticas. Não é nada fácil aceitar uma crítica ou receber uma crítica, mas a gente deve buscar conseguir receber, ser criticado e tratar isso de maneira construtiva, sempre com o nosso filtro ligado. E o fracasso, ele também acaba sendo um mestre. Quando a gente erra na nossa vida, a gente está tendo a chance de refletir e de se desenvolver, de pensar, será que eu poderia ter feito coisa melhor? Quando você erra, você fracassa, você pode tratar o fracasso como essa fonte de aprendizado. Você pode tratar o fracasso como uma lição. E da próxima vez você buscar melhorar. Claro que você não precisa cometer erros enormes de propósito para aprender lições. Isso não faz sentido nenhum. Aliás, você deve buscar evitar ao máximo o erro. Todo tipo de erro que você puder evitar, você tem que evitar. Tem aqueles erros que você não conseguiu evitar, ele realmente aconteceu, por mais que você se esforçasse. Esse erro, no caso, você aprende uma lição com ele e não erra de novo, não comete o mesmo erro de novo, porque senão você vai estar perdendo o seu tempo. E se as coisas não ocorreram como você planejou, reflita o motivo de ter dado errado e busque então melhorar numa próxima oportunidade. Essa é uma forma positiva, uma forma construtiva de você viver. Resumindo os ensinamentos de hoje sobre as ideias, como a gente faz para ter novas ideias e conseguir aumentar a nossa habilidade de resolver os problemas. Primeiro, as ideias surgem no relaxamento. Como foi a pergunta no início, a resposta foi com base nesses períodos de relaxamento. As ideias, elas vão surgir no relaxamento. Cada pessoa tem um momento no qual as ideias surgem. No meu caso, eu, Gabriel, eu sempre tenho várias ideias quando eu faço caminhada. Eu tenho o hábito de caminhar 1 ou 2 vezes por semana, é pouco, mas eu não tenho tempo suficiente, então eu tiro 1 ou 2 vezes por semana para caminhar. E nessas caminhadas eu tenho uma série de ideias. Então, a caminhada ela é um momento de relaxamento e as ideias surgem. Mas isso é para mim. Pode ser que vocês tenham outros métodos. Inclusive, se alguém quiser compartilhar aqui qual método usa para ter novas ideias, é só escrever aqui no chat. Além do relaxamento, é importante que você trabalhe e se esforce para resolver aquele problema. Você tem que conciliar o ato de... Você tem que arregaçar as mangas, derramar suor no trabalho, no esforço em resolver a situação, conciliado com o relaxamento. É assim que as ideias surgem, é igual aquela frase, o céu ajuda aquele que se ajuda. O esforço pessoal ele é o pré-requisito da inspiração. O esforço pessoal é o pré-requisito da inspiração. A mente gera muitas ideias quando a necessidade é urgente. Quando você tem uma necessidade urgente, as ideias vão começar a aparecer. A necessidade urgente, conciliada com um forte desejo, são um combustível para que você tenha novas ideias. É o desejo ardente, no sentido de que é vida ou morte, eu tenho que resolver isso aqui, ou eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais as brigas em casa, eu não aguento mais as minhas dívidas, eu tenho que fazer alguma coisa para sair disso. Esse desejo ardente de querer sair dessa situação, conciliado com o esforço, é que vai proporcionar essas novas ideias. As ideias também surgem em situações negativas, como, por exemplo, amortizar uma dívida ou
escapar de alguma tendência que você não gosta, conflitos, enfim. As ideias vão vir dessa necessidade. A crítica também é um tesouro de ideias, a gente tem que ligar o nosso filtro, diferenciar as críticas nocivas das críticas construtivas. Uma vez que você identificou que uma crítica é nociva, descarta ela. Uma vez que você identificou que uma crítica ela é construtiva, receba essa crítica. E se as coisas não aconteceram conforme você planejou, você tem que refletir o motivo daquilo ter dado errado, corrigir, fazer o conserto e continuar, seguir em frente. É assim que a gente consegue sempre ter novas ideias e se divertir resolvendo os nossos problemas. A gente vai chegando ao final da transmissão de hoje. Escrevam, por favor, no chat o que vocês acharam do conteúdo, se vocês gostaram do ensinamento, o que vocês gostaram no ensinamento.